E a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com você, discípulo do Cordeiro. E aí, vamos responder a isso. Existe pecadinho e pecadão? O que você pensa, o que eu penso, não importa. O que importa é o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz o seguinte: Jesus responde a Pilatos aqui em João 19: Aquele, ele que me entregou a ti tem um pecado maior, comete um pecado maior. Ok. Nesse caso aqui, o foco tá não no aquele, tá? Porque a gente pode pensar, aquele que entregou Jesus pode ser Judas, pode ser Caifás, né? Que entregou Jesus até Pilatos. A questão aqui, o foco desse vídeo é no pecado maior. Quando Jesus fala pecado maior, é porque existe um pecado menor. Então, a gente entende o seguinte, que, biblicamente falando, nós cremos naquilo que o profeta João Batista falou quando ele viu Jesus. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O texto bíblico, ele nunca é dito sobre os pecados que Jesus tira ou não tira. Ele tira. O apóstolo Paulo fala na carta aos Coríntios: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, todos os pecados Jesus tira, desde um assassinato a alguém que mentiu, desde que a pessoa se arrependa de coração, Jesus tira. Mas olha o que Jesus falou. Jesus falou que existe um pecado maior. Esse pecado maior, ele não tem a ver com a impossibilidade de Jesus te salvar ou me salvar. Ele tem a ver com as consequências. E é esse o foco. A Bíblia, ela fala de três tipos de pecado, tá bom? Então vamos colocar aqui como se fosse etapa, tá? Ó, o primeiro ponto é o pecado. O segundo ponto, a Bíblia vai chamar de transgressão. Então, existe a transgressão e existe a iniquidade. Então, ó, pecado é pecado, independente do que você fez, você precisa se arrepender. Mas deixa eu te dar dois exemplos, embora a Bíblia está cheia disso. Ok, pecado significa errar o alvo, não é essa palavra avon. Ok, então pecado é pecado. Vamos por partes. Falando de Judas especificamente, o texto vai dizer no mesmo livro de João que Judas ele roubava Jesus. Roubar é um pecado, ele quebrava um mandamento. Aí o texto vai dizer que ele traiu Jesus, ele entregou Jesus. Ok, ele cometeu uma transgressão, né? Ele traiu o Filho do Homem. Transgredir é quando você quebra princípios espirituais para além de regras morais. Então ele entregou o Filho do Homem, não é? Ele transgrediu. E o que é uma iniquidade? É quando você decide viver nesse estilo de vida de transgressão e de pecador. É quando você se conforma com esse estilo de vida. Então Judas foi e acabou tirando a sua própria vida. Ele cometeu esses três pecados. Então a Bíblia vai dizer que um abismo chama outro abismo. Então, quando a gente peca, a gente precisa ser rápido em se arrepender. Por falar em alguém ser rápido em se arrepender, eu vou dar um outro exemplo de alguém que, diferente de Judas, ao invés de se conformar com o pecado e viver uma vida de iniquidade, se arrependeu. Tá bom? A gente pode pensar em Pedro. Tá bom? Pedro ele pecou sim. Por quê? Porque assim como Judas ele negou Jesus, ele não traiu de entregar Jesus, mas ele negou Jesus, ele mentiu. E aí o que que aconteceu? Quando ele mentiu, ele teve um encontro com Jesus. Quando ele teve um encontro com Jesus, ele se arrependeu e acabou. É um exemplo. Mas e alguém que vai para além de Pedro, alguém que vai e comete pecado maior, como Jesus falou, não é? Então, se você mata alguém, é claro que o matar para Deus é a mesma coisa que mentir. É um pecado. Porém, a consequência, a sua penalidade aqui na Terra é maior. Então, no reino espiritual, a gente precisa ter uma ciência disso. Alguém que mata alguém, ela não só mata alguém. Ela primeiro matou na mente, então ela começa a pecar aqui, depois ela vai para as ações. Então, ela comete esses três tipos de pecado. Então, é como se ela tivesse uma orelha movediça mais longe do que quem mentiu. Embora ela se arrependendo e quem mentiu se arrependendo, Deus vai aceitar de todo jeito. Então, esse foi o erro de Judas de existir. Mas ó, eu queria falar de Davi, alguém que é rápido em se arrepender. O texto vai dizer que Davi não foi para a guerra, né? Ele pecou, ele não foi para a guerra, era para ele ir para a guerra, ele era um rei. Então, de cima de sua laje, ele vai e ele olha para Batseba. E aí ele deseja essa mulher, ele deseja a mulher do próximo, então ele comete um pecado. Depois ele se deita com ela, ele comete uma transgressão, um adultério. E depois ele comete iniquidade, não é? Porque ele planeja a morte, assassinato, né? Ele planeja o assassinato de Urias, que é o marido dessa mulher. Então, ó, ele comete os três, mas Davi depois se arrependeu. Então, esse é o processo. Existe diferença em pecado e em pecadão? Não necessariamente.
Existe uma diferença, não para Deus, mas existe uma diferença na consequência. Então, o salário do pecado é a morte, a consequência do pecado é a morte. Então, a gente precisa se arrepender. Independente do nível que nós estejamos, Deus ele está de braços abertos para nos receber. Então, para Deus, não existe essa diferença de pecadinho e pecadão, mas para nós, aqui neste plano, existe uma diferença. Alguém que infelizmente comete um assassinato, ele tem essa dificuldade de se arrepender, enquanto alguém que mente acha que é mais simples ou não. Esse processo, ele está tudo aqui, ó. Está tudo aqui. Eu conheci pessoas que mataram pessoas e hoje são evangélicas, e hoje são cristãs, e hoje estão arrependidas. E tem gente que vive uma vida de mentira. Então, o que a gente pensa como pecadinho e pecadão não necessariamente tem a ver com aquilo que a gente está enxergando como a gravidade do pecado para nós, mas é o pior. É isso aqui, ó, é o estilo de vida. É quando o pecado vira uma iniquidade, mesmo que ele seja um pecadinho, uma mentira. É quando você deixa de mentir esporadicamente para virar um mentiroso de verdade. Quando você começa a viver uma vida de mentira. Então, esse é o processo, esse é um pecado maior. Mas, independente disso, Jesus quer que você se arrependa, para que você viva pela fé, viva nele, e ele é capaz de transformar, inclusive, até o seu caráter. Amém? Se essa palavra ela te edificou, deixe um amém aí nos comentários, manda essa palavra para alguém, para que ela possa edificar alguém. Amém? Então, independente do seu pecado, Deus ele está de braços abertos. A obra da redenção é para mim e é para você. Agora, se arrependa, vá e não peques mais. Amém? Fica na paz.